A fase tá boa, né, Memphis? A fase tá tranquila, né? Pra cavar a pênalti. Tá tranquilo jogar no Corinthians ultimamente. O Memphis é um exemplo disso. Bora lá falar da derrota do Corinthians por 2-1 contra o Mirassol. Jogo lá em Mirassol, aqui no interior de São Paulo. Vitória do Leão, mais do que merecida, na minha opinião. E eu vou falar tudo isso daqui a pouco, porque antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar a sua opinião. Ó, eu tô com a meta de chegar a 1.000 inscritos até o fim de junho. Tá difícil, então eu conto com a sua ajuda. Não custa nada, é só apertar o botãozinho aqui embaixo de se inscrever. Fechou? Então bora lá. Cara, é impressionante. Durante o jogo eu fiquei com isso na cabeça e aí eu cheguei à conclusão que muitas vezes os jogadores do Corinthians não sentem o contexto do que é jogar no Corinthians. Isso não é desse elenco, exclusividade desse elenco. Isso acontece há algum tempo. Tudo aparenta ser muito tranquilo, que está muito bem, que o ambiente é muito bom. E mesmo que seja tudo isso, e que seja uma teta, uma tranquilidade, uma facilidade de jogar no Corinthians, eu acho que por ser o Corinthians tem que ter um pouco de vontade, assim, não é nem vontade a palavra, mas tem que ter um pouco de insatisfação com o momento. Ah, mas o Corinthians não está em um momento tão ruim, já teve piores. Já, mas a gente vai se acostumar com os momentos piores ao invés de se acostumar com os momentos bons. E muitas vezes o elenco passado, aquela galera que passou pelo Corinthians e que foi vencedora, a herança da Libertadores do Corinthians de 2012, que perdurou por um bom tempo nesse time, até a gestão passada do Duílio, melhor dizendo, tinha um sentimento de gratidão, que ganhar no Corinthians era muito bom, e esse sentimento de que as coisas vão dar certo a qualquer momento, que aqueles tempos de glória vão voltar. E cara, o elenco já é outro, e parece que mantém isso. E ter ganho o Paulista dá essa impressão que esses jogadores já estão tranquilos, porque ganhar no Corinthians é muito bom. Só que eles precisam ter o entendimento que perder no Corinthians é muito ruim. Perder no Corinthians é caótico. E eles tiveram um exemplo disso no ano passado, quando estava ali para ser rebaixado para a segunda divisão. E hoje o Memphis foi extremamente displicente na hora de bater o pênalti. A cavadinha ela é um recurso para se bater o pênalti. Eu concordo com isso. Eu não sou contra jogador cavar, eu sou a favor, para ser bem sincero. Só que até na cavada você tem que esconder a cavada. O Memphis estava mostrando que ele ia cavar desde o início da corrida dele. O goleiro, ele já percebeu já que ia cavar. A batida dele foi uma batida displicente, me lembrou a batida do Pato. É que essa bola subiu, a do Pato não subiu. Mas foi displicente. E o Memphis é displicente nessa passagem dele no Corinthians. Ele é importante, ele faz gol, ele dá assistência, ele define jogo. Sim, mas o Memphis é displicente. E hoje, para mim, ficou claro. E ficou claro que é um elenco do Corinthians que ou sentou no título paulista e que não se sente inconformado com o momento, ou é um time sem sangue. Porque, de fato, fez um primeiro tempo muito bom e aí o segundo tempo um atropelo. Eu vou falar taticamente o que aconteceu, na minha opinião. Mas é isso. A fase tá boa, né, Memphis? Pra você cavar um pênalti assim. A fase tá boa pra entrar no segundo tempo sentado em cima do resultado, achando que o jogo já tinha terminado com 45 minutos. A fase tá boa pra fazer isso. E outra, aí vamos para as escolhas do Dorival. Dorival Júnior optou por um elenco, por um time misto hoje, revezando os jogadores, tal, o Yuri no banco. E aí eu te faço uma pergunta, e que ela serve para o Dorival também. Os mesmos 3 pontos do jogo contra o Mirassol em Mirassol não são os mesmos 3 pontos do jogo contra o Santos?
Não vale a mesma coisa? Ou os mesmos 3 pontos não são os mesmos 3 pontos da quarta-feira? Então, se mesclou o time hoje, a prioridade é o jogo de Sul-Americana? Ou a prioridade é o jogo do Campeonato Brasileiro? Qual que é a prioridade desse time? Porque não dá para entender. Tanta mudança, tanta alternativa, tanta alternância, melhor dizendo, desse elenco, desse time. O 11 inicial nunca repete. A prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. É o principal campeonato que o Corinthians vai jogar no ano. Não que tenha que descartar os outros, só que se tiver que rodar, que rode na Sul-Americana. Vai encarar o pior time da Sul-Americana. Se tiver que rodar, que rode numa Copa do Brasil na volta contra o Novo Horizontino. Não em um jogo do Campeonato Brasileiro que, independente contra quem seja, independente se for o Mirassol ou se for o Palmeiras, os jogos do Campeonato Brasileiro têm a mesma importância às 38 rodadas. E aí esses 3 pontos de hoje, que era um jogo em que o Corinthians tinha tudo para ganhar, era um jogo ganhável, vão fazer falta no final. Vão fazer falta ou numa briga contra o rebaixamento, que eu acho que não vai acontecer, mas vai fazer falta para uma vaga na Libertadores, para uma vaga direta na Libertadores. Para título eu acho difícil, o Corinthians não vai brigar. Mas pode fazer falta. E era um jogo ganhável para o Corinthians. O Corinthians nunca perdeu para o Mirassol em toda a história. Tinham sido 14 jogos até aqui. E no 15º o Corinthians sofreu a derrota. E talvez um jogo mais importante desse confronto, que é o jogo do Campeonato Brasileiro, e que o Corinthians não deu a devida importância hoje. O Dorival Júnior não deu a devida importância hoje para essa partida entre Mirassol e Corinthians. Taticamente, o segundo tempo do Rafael Guanais é um baile tático no Dorival. Mas assim, um baile, um atropelo tático do Mirassol na segunda etapa. Sem contar a parte anímica, né? Sem contar a parte de intensidade, a parte de atenção. Mas o segundo tempo é um atropelo do Mirassol taticamente em cima do Corinthians. O Guanais coloca praticamente 3 centroavantes para explorar o que o Corinthians tem de pior, que é a sua defesa. Para explorar o que o Corinthians sofre mais, a jogada de lado do campo, que é essa bola cruzada dentro da área. Pá! Como saem os 2 gols do Mirassol? Jogada pelo lado, cruzada dentro da área e a defesa do Corinthians perdida. O Guanais deu um banho tático no Dorival. O Dorival não esperava essas mudanças no intervalo. Não esperava que o Guanais fosse atacar o Corinthians dessa forma, com praticamente 3 centroavantes, com o Gabriel chegando. Ele não imaginava. E tomou. Tomou um baile do Guanais hoje no Maião. Isso é fato. Taticamente, o Corinthians inexistiu na segunda etapa. Ou melhor, foi presa fácil para um Mirassol mais preparado, mais bem treinado para essa segunda etapa. Para mim, isso ficou claro na forma que substituiu e que foi para o campo de jogo no segundo tempo. E é isso. O Corinthians tem que dar importância para o Campeonato Brasileiro, a importância que o Campeonato Brasileiro tem. Não a importância que a gente acha que deve ter, ou que os jogadores escolhem o jogo em que ele vai ter mais ímpeto, mais força. Não. No Corinthians, meu truta, ou você joga todo o jogo a valer, ou nem joga, irmão. Nem vai pro campo. E esse elenco do Corinthians, assim como os últimos anos do Corinthians, independente do elenco, senta muito em glórias passadas, senta muito em títulos que talvez tenha ganho ou que ganhou, esse elenco ganhou o Paulista, mas está sentado em cima dessa taça até agora. E se ficar sentado em cima dela, a gente vai ter mais um ano de Corinthians no marasmo. Precisa jogar para vencer todo jogo com a mesma importância. Campeonato Brasileiro, os 38 jogos valem os mesmos 3 pontos e essa diferença no final vai bater, vai precisar. Corinthians volta a campo quinta-feira contra o Racing às 19 horas. E aí depois pega o Santos no Brasileirão, o jogo contra o Santos no domingo, 4 horas da tarde. Nesses 2 próximos jogos do Corinthians. Se ele rodou contra o Mirassol, que ele vai jogar com o Sub-20 contra o Racing.
Ou então a Sul-Americana agora virou prioridade, porque até quarta passada não era. E aí passa também por uma diretoria perdida, envolvida em escândalo, envolvida em corrupção, uma diretoria ou envolvida em esquema com o jogador, uma diretoria que não faz jus estar no Corinthians, uma diretoria, se é que a gente pode dizer dessa forma, de maracutaia, de mutreta. O que aconteceu na categoria de base do Corinthians pode ter surpreendido você que está acompanhando o vídeo, você que viu as notícias. Para mim não é surpresa. O Rodrigo Vessone, do Meu Timão, ele faz um levantamento bid a bid, né? Dia a dia, dos jogadores registrados no Corinthians. E desde que essa gestão assumiu, já são quase 100 atletas na categoria de base. Com 100 atletas, você faz do 11 ao 20. Em um ano e meio, registrou 100? Como assim? Se isso não te levanta uma suspeita, meu amigo, desculpa. Precisa fazer o quê? Você precisa ter a confirmação? Você só acredita vendo? Tá aí. E até agora a Gaviões da Fiel também não se manifestou do áudio que, segundo ela, tinha conhecimento. Não se manifestou do que descobriu na reunião que teve no CT da base. Não, nada, nenhum pronunciamento da diretoria, nenhum esclarecimento da torcida, nenhum pronunciamento do Chicão, que tá lá, do Dinei, que só deu indiretinha, do Claudinei, que é o diretor. E antes que eu me esqueça, Claudinei, Alves, Augusto Melo. E aí eu vou tentar lembrar qual que é o outro. Mas tem um outro do grupo. Esses três comandaram o futebol da União Barbarense por um tempo. E lá tem áudio, tem mensagem, tem print, tem tudo que mostra como funciona o futebol de gente que não faz futebol de verdade. Áudio de aliciamento de jogador, áudio recebendo de pai de atleta para jogar, áudio, documento que comprova isso, 20 para Augusto, 15 para não sei quem. Sem contar as negociações que até hoje ninguém sabe como aconteceu, do Murilo, do Matheus que era meio do campista do Corinthians, esqueci o sobrenome dele, que vieram da Barbarense na gestão Augusto para o Corinthians. Quanto que o Augusto levou nessa? Quanto que o Claudinei levou nessa? Envolvimento de pessoas ligadas ao crime organizado com jogadores da base do Corinthians. Então, se essa denúncia é tão grande, tão pesada, que venham a público e que se exponham ou que se esclareça tudo isso. Porque se for cavar, eu acho que não tem fim.